Conto tudo a eles. Cada acontecimento desde o instante em que tomei a decisão de sair do nosso esquadrão e ir com Shaden para os jogos de guerra, até o segundo, em que caí das costas de Tairne, depois de ter sido esfaqueada. Porém, quando se trata de revelar como e onde acordei, seguro a língua. Não consigo. Enfim, conto quase tudo o que aconteceu depois de Resson. Sabrandarna. As tentativas de assassinato, as adagas, oferecer suprimentos para as revoadas amigáveis, Gesínia me passando livros confidenciais escondidos sobre as égides, até mesmo a teoria de que Novar sabe como chamar Venem. O resto sai da minha boca em um dilúvio de palavras enquanto me encaram, as expressões variando entre choque e incredulidade. Eu estava certa. Day não foi morto por grifos. Solta ri, sentando-se na cama e encarando a parede, os olhos dela desfocando enquanto processa todas as informações. Day não foi morto por grifos, menos afirmo, acenando com a cabeça devagar sentada, ao lado dela. E você deixou que Riorson mentisse para você. Sawyer cruza os braços. Aceno que sim com a cabeça mais uma vez, um fosso se abrindo em minha barriga, enquanto espero que eles me condenem. Gritem comigo e me chutem para fora do quarto, e enfim terminem a nossa amizade. E você tem certeza de que os dragões sabem disso? Hidok inclina a cabeça para o lado, os olhos arregalados, levemente como se estivesse falando com a Otron. Os dragões sabem. Fergie sabe também. E se agarra à beirada da cama. Ela tá chocada por eu saber, por você saber disso. Tairne diz que o Imperiano está dividido. Alguns dragões querem agir, e outros não. JQ. O Imperiano ainda não assumiu uma posição oficial. Nenhum dos dragões está disposto a colocar os cavaleiros em perigo, ao contar tudo isso para eles, se já não souberem. E as pessoas estão morrendo além das égides. Tudo Aquilo Q. Falaram de propaganda. Na verdade é real. Sim. Aceno com a cabeça mais uma vez. Eles não vão conseguir esconder uma mentira grande dessas por muito tempo, argumenta Hidak, passando a mão pelo cabelo recém-raspado. É impossível, não é não. Sawyer se inclina em cima da escrivaninha de Rhiannon. Juro para vocês que as únicas notícias que recebemos morando na costa, em Luceras, vinham das coisas que os escribas escrevem em pronunciamentos oficiais. É só o Markham escolher quais notícias serão publicadas e quais não serão. Passou. Assim não estamos abertos nem a fazer negócios com as embarcações comerciais dos reinos das ilhas. Hidok balança a cabeça. Tá, mas e os Weyburn? Ou sei lá o nome. Wyvern Crod Rhiannon. Isso aí. Se você matou todos aqueles monstros do tamanho dos dragões, então cadê os corpos? Eles não podem esconder um massacre inteiro. E Resson é perto bastante de Atbine para alguém ter visto. Leon não era o único cavaleiro que tinha visão além do alcance. Queimaram todos, diz Rhiannon, baixinho, desviando o olhar, pensativa. Os relatórios das patrulhas em preparo de batalha reportaram que o entreposto foi queimado e que precisaríamos encontrar uma nova localização para o comércio trimestral. Quanto tempo ainda temos? Hidok começa a andar em círculos, até que essas coisas apareçam na fronteira. Alguns estimam 1 ano, alguns menos. Bem menos. Eu me viro para rir. Você precisa fazer a sua família ir embora. Quanto mais longe da fronteira, melhor. Ela ergue as sobrancelhas. Quer que eu peça aos meus pais que abandonem a loja em que trabalharam a vida inteira e desloque a minha irmã e a família dela, sem falar o motivo? Você precisa tentar. Sussurro. Sinto muito por não ter podido falar antes. O sentimento de culpa ameaça me consumir por inteiro. E a verdade é que vocês ainda não sabem de tudo. Tem coisas que não posso contar até vocês poderem se proteger de Daen. E sei que isso parece uma enrolação do caralho, porque eu basicamente venho mentindo pra vocês por todos esses últimos meses. E claro que vocês têm todo o direito de ficarem bravos comigo, ou me odiarem, ou se sentirem da forma como quiserem. Solto uma risadinha autodepreciativa, porque é exatamente por esse motivo que estou tão brava com Shaden, menos termino. Sushiro. Para com isso. Rhiannon respira fundo, trêmula, e finalmente encontra meu olhar. Eu não estou brava com você. Eu me afasto, sem palavras. E o Temaio puto murmura Hidak, eu estou chocado, mas não com raiva menos. Acrescenta Sawyer, lançando um olhar irritado para Hidok. Eu não estou brava com você, Vi. Repete Rhiannon, o olhar fixo no meu. Só sinto muito.
Por você achar que não poderia me contar tudo? Se estou meio decepcionada e bem frustrada por você não ter confiado em mim antes? Isso sim, mas não consigo imaginar o tamanho do peso que vem carregando sozinha esse tempo todo. Mas você deveria estar brava. Meus olhos ardem. E um nó do tamanho de uma rocha se forma em minha garganta quando olho para cada um deles. Vocês todos deveriam estar com raiva. Rhiannon, ergue as sobrancelhas para mim. Então só posso me sentir do jeito que quiser, se eu acabar com você, por não ter me contado antes? Não sei se isso é justo. Eu preciso respirar. Respirar. Só que a rocha agora parece mais uma montanha. Eu não mereço vocês. Digo. A reação dela para minha falta de honestidade não poderia ser mais diferente de como eu trucidar a Shaden em pedacinhos por não me contar as coisas. Nenhum de vocês. Ela me puxa para um abraço, encaixando o queixo no meu ombro. Mesmo que agora eu seja um alvo por saber de tudo isso, você colocou sua própria vida em risco e dividiu sua bota comigo no parapeito quando a gente ainda nem se conhecia. Como você poderia pensar que eu não dividiria esse risco com você? Agora que é minha melhor amiga? Eu asseguro apertado, dividida entre o alívio absoluto, agora que ela sabe de tudo. Agora que todos eles sabem. E o medo gélido de que tudo que fiz tenha sido expiloco perigo. Nós não vamos fugir. Sawyer vem até nós e segura meu ombro, apertando de leve. Hidok caminha até nós lentamente e coloca a mão nas minhas costas. Nós 4, juntos. Esse é o combinado. Vamos chegar até a graduação. Não importa o que aconteça. Se é que Basgiate vai existir para graduar alunos, comenta Sawyer. Eu tenho uma pergunta a menos, diz Rhiannon, afastando-se. E os outros abaixam a mão. Se temos só meses, então o que vamos fazer? Não vejo medo nos olhos dela. Apenas uma determinação de ferro. Precisamos contar para todo mundo, certo? Não podemos deixar que aquelas coisas apareçam na fronteira e comecem a sugar a vida de todo mundo. Claro que Rhiannon começaria, imediatamente, a tentar resolver os problemas. Pela primeira vez desde que voltei a Basgiat, depois de Ressón, não me sinto tão sozinha. Talvez manter distância funcione para Shaden, mas eu preciso dos meus amigos. Não podemos, não até estarmos com tudo certo para lutar. Vão matar todos nós antes que possamos espalhar a verdade. Exatamente como aconteceu na rebelião. Rika, você não espera que a gente fique só olhando para o teto enquanto Riorson e os outros marcados estão por aí, definindo o destino do continente, né? Sawyer esfrega o nariz. Ele está certo, Rhiannon assente. E, se acha que estabelecer um segundo conjunto de égides pode ajudar a salvar pessoas, então é isso que vamos fazer. Vamos deixar que os marcados continuem com o contrabando de armas e vamos focar em ajudar a sua pesquisa. Bom plano, menos concorda Hidok, pegando a adaga com um cabo de liga metálica e a examinando de perto. Vocês estão mesmo se voluntariando para passar tempo lendo dúzias de livros confidenciais sobre égides? Pergunto, olhando para eles de sobrancelhas erguidas. Se isso significa passar mais tempo nos arquivos, eu topo. Sawyer assente, entusiasmado. E todo mundo sabe o motivo disso, amigão. Hidok abre um sorriso e dá um tapa nas costas dele. Uma fagulha de esperança se acende em meu peito. Podemos ler 4 vezes mais rápido e cobrir 4 vezes mais livros. Deve existir um registro em algum lugar sobre como os 6 primeiros criaram as primeiras égides. Gesine está procurando, mas não tem acesso a todos os livros confidenciais. E tudo que já li foi editado ou censurado durante a tradução, incluindo um relato dos primeiros escribas. É como se tivessem escondido esse conhecimento quando mudaram a nossa história. O que acho que aconteceu 400 anos atrás. Aproximadamente, então estamos procurando um livro de mais de 400 anos. Rhiannon tamborila os dedos no joelho, pensando. E um que não tenha passado por nenhuma mão que o tenha alterado ou traduzido. E Gesínia já me emprestou o livro mais antigo ao qual tem acesso sobre criação de égides. E ele só fala sobre a expansão, e não a criação. Meus ombros afrouxam, e eu solto um suspiro. Precisamos de uma fonte primária. E duvido que os 6 primeiros tenham ficado sentados escrevendo livros depois que fundaram Basgiat. Acho que estavam meio ocupados. Bom, não estavam ocupados demais para escreverem diários pessoais. Menos, comenta Hidok, deslocando o pomo da adaga até o meio da mão, tentando equilibrá-la. Viramos na direção dele, e meu coração parece que vai parar de funcionar. Como assim? Pergunta Rhiannon. Eles tinham diários, menos, afirma ele.
dando de ombros, andando enquanto tenta manter a lâmina ereta para cima. Pelo menos 2 deles. O ar. Ele nos vê encarando e agarra a adaga pelo cabo rapidamente. Espera, eu sei uma coisa sobre os arquivos que vocês não sabem? Ele abre um sorriso imenso. Ahá, sei, né, Riddick? Avisa Rhiannon, lançando um olhar severo para ele. E não quero ter nada a ver com isso. Tá, foi mal. Ele deixa a adaga na escrivaninha e se senta ao lado dela. Os diários de Lyra e Warwick estão aqui, ao menos de acordo com o registro confidencial que fica no escritório da sua mãe. No escritório da minha mãe? Perguntou, boquiaberta. O registro está lá, mas os diários não. Ele dá de ombros. Dei uma olhadinha enquanto a gente procurava algo para roubar na Batalha dos Esquadrões. Mas estavam listados no cofre subterrâneo. E você já disse que os arquivos estavam fechados. E aí, sugeriu o mapa. Não existe cofre subterrâneo, rebato, balançando a cabeça. Não que você saiba menos, retruca ele. Pisco. Surpresa. Gesinia saberia se tivéssemos esses livros. E saberia de algum cofre subterrâneo. E meu pai teria me contado. Não teria, Hidok bufa. Claro, porque os escribas guardaram o maior segredo da história de Novar. Durante todos esses anos, garantindo o acesso a todas as informações a alunos do 2º ano. Mesmo, ele tem razão menos, comenta Sawyer. Tem mesmo. Vou pedir para ela dar uma olhada, e então percebo que teria descoberto isso muito tempo antes, se tivesse confiado em meus amigos. Mas eu não fazia nem ideia de que existe um cofre. Então deve ser uma coisa muito mais séria do que apenas uma informação confidencial. Ter acesso a esses J-diários definitivamente nos garantiria uma pena de morte. Hidok revira os olhos. Ai, eu já estava começando a me perguntar. Mesmo quando é que as coisas iam voltar a ser perigosas por aqui? Exenia não sabe de nada sobre um cofre subterrâneo. Então, enquanto procura saber mais, o resto de nós vasculha cada livro sobre Tesserégides, e os primeiros 6 que ela consegue fornecer. A pesquisa vai muito mais rápido quando são 4 pessoas ocupadas com ela. E preciso admitir que é bom erguer o olhar dos textos nas horas de estudo no meu quarto e encontrar meus amigos ali. No entanto, não encontramos respostas, e Andarna continua dormindo, de forma suspeita. E'Tern, pedindo continuamente que eu não me preocupe. Me parece um enorme gatilho para fazer exatamente isso. Então, é o que faço. Não tenho oportunidade para contar a Shaden sobre nossa descoberta, ou a falta dela. No sábado seguinte, nosso esquadrão é convocado para outra sessão de navegação terrestre, com a infantaria, dessa vez com a primeira asa. E passo 2 dias, percorrendo o terreno íngreme das montanhas perto de Basgiat, e tentando, a qualquer custo, evitar Jack Barlow, que por alguma razão vem sendo legal com todo mundo. É como se depois que ele se encontrou com Malek, tivesse levado a maior bronca e resolvido ser um cara decente. Observa Rhiannon quando o pegamos dando aula para os primeiranistas no tatame. Mas eu ainda assim não confio nele. E o Tambemi Nao, agora até os professores parecem adorá-lo. Na semana seguinte, Andarna ainda está dormindo. E Sawyer encontra um trecho em um livro de 300 anos, que confirma que mais de uma pedra de égide foi criada. No sábado, não é só Shaden que está atuando na sala de operações, mas Mira também está fora, em patrulha, na maior parte do tempo da minha visita. No final de semana depois daquele, nosso esquadrão é largado sem suprimentos na floresta. Parshile, no meio do monte de folhas que já começam a cair, e nos dizem para sair dela a pé. Entendi o recado. Ninguém vai recusar que Tairne e Sgail se encontrem, mas Shaden e eu só podemos nos ver quando seguirmos as regras. E Varish determinou que já quebramos regras demais. No final de semana depois daquele, preciso escolher entre meu esquadrão receber nota 0, se não participar de uma operação de evasão, estilo gato e rato contra a terceira asa no Bosque Shedrick, ou viajar para Samara para ver Shaden. É exatamente o cenário que Mira previu que aconteceria no ano passado, quando descobriu que eu tinha me unido a Tairne ser forçada a escolher entre minha educação e meu esquadrão, ou Shaden e Sgail. Tairne faz a escolha antes que eu possa me martirizar com aquilo. Acabamos ficando. Mas ele está bem borocoxô no dia seguinte, que é o dia da ceifa, e não posso culpá-lo. Posso até não estar num elo com sorte, mas eu cortaria meu braço. Fora pela chance de ter 5 minutos para falar com Shaden, nada do que eu preciso contar para ele pode ser relatado por carta. Você parece mais nervosa do que na nossa própria ceifa, comenta Rhiannon, parando ao meu lado, onde meus colegas de esquadrão arrumaram um lugar na encosta do morro. Do lado oposto, onde os primeiranistas da quarta asa
Esperam seus novos dragões? Ainda não vi a Sloane, e preciso sair para ficar de vigia logo. Respondo. Cambaleio para frente e para trás, nervosa feito uma mãe aninhando um recém-nascido com cólica. Vou dar um jeito de ir até um templo. Se a bem colar, nesta prova. Prometo Edun, a deusa da guerra. Ela vai conseguir menos, afirma Imogen. A tensão nos braços cruzados dela me informa de que não está tão certa disso quanto declara em voz alta, além de adicionar repetições extras às nossas sessões de treino noturnas. Ela anda mais impaciente comigo desde que lhe confessei que espalhei nosso segredo, o que a pressionou a contar para Quinn também. Quinn recebeu tudo aquilo de um jeito muito parecido com Rhiannon, com graciosidade e determinação. Xaden vai perder a cabeça quando contar a ele, mas vou lidar com isso quando ele chegar aqui no sábado, se é que vão permitir que nos encontremos. O setor chama inteiro. Parece forte. Bodhi deveria estar orgulhoso, diz Quinn, com um sorriso esperançoso. Vizia se uniu a um Robodá, Dogamaram. Constata Ri, acenando com a cabeça para a primeira Nista, que está na frente de seu dragão. Avalin, Lynx e Baylor também conseguiram. Mas não tô vendo Arik nem Misha. Ela olha para mim. É aquela que está sempre roendo as unhas. Sei. A culpa parece tampar minha garganta e engulo em seco, mas não tem como me tranquilizar. Enquanto evitei ao máximo aprender qualquer coisa sobre os alunos do primeiro ano, Ri não pode ter esse luxo. Batidas de asas de dragão enchem o ar outra vez, e todos nós olhamos para a direita quando um Rabudi, clava azul, se aproxima com escamas cor de safira que contrastam com a cor do pôr do sol. O dragão é lindo. Sempre fomos a espécie mais bela, menos, comenta Tairne. E a Andarna, como está? Pergunto a ele. Como faço todos os dias. Hoje, já é a segunda vez. Ainda tá dormindo. Isso não pode ser normal. Alternate, o peso do corpo sobre a outra perna, apoiada no morro. Demorando mais do que o esperado, você já disse isso. Vai se reunir com o Imperiano, né? Pergunto, mudando de assunto, e olhando por cima do ombro, para a montanha repleta de dragões, olhando para Tairne, lá do alto da cordilheira acima. Só um pouco mais abaixo do que os dragões que presumo serem os anciões. Estão planejando discutir alguma coisa importante hoje à noite? Sem a cooperação do Imperiano, continuamos na mesma. Se fosse o caso, não poderia dizer a você. Imaginei, falo, suspirando, observando o dragão azul pousar no campo diretamente na frente da plataforma, onde toda a liderança assiste à ceifa, incluindo minha mãe. Caralho! Solta Rhiannon, quando Arik desmonta do rabo de clava azul, como se já fizesse isso há anos, com uma facilidade que me lembra de Xaden. E Leon abre um sorriso, enquanto ele mantém a cabeça baixa e registra o nome do seu dragão, voltando a ocupar o próprio lugar, sem que minha mãe o reconheça. Olha só, menos, murmura Rhiannon. Bem ali. Ela aponta para o outro lado do campo. Um dragão vermelho de tamanho médio da cor de um morango voa até o campo, chicoteando o rabo de adaga quando pousa no meio do campo. Um rabo de adaga vermelho. Sussurro, sentindo o alívio encher minhas veias quando Sloane desmonta de maneira desajeitada, apertando o ombro, igualzinha ao irmão. Sloane dá um abraço em Vizia e eu abro um sorriso. Fico feliz que ela tenha amigos e que os colegas de esquadrão do ano dela tenham a chance de se tornar um grupo tão unido quanto o nosso. É difícil não detestar ela por odiar você, suspira Rhiannon, mas fico feliz que tenha sobrevivido. Não preciso que ela goste de mim. Dou de ombros. Só preciso que continue viva. Líder de esquadrão Matias, um cavaleiro da terceira asa, vestindo uma faixa preta, com um brasão cinza de mensageiro, se aproxima. Sou eu. Rio chama para mais perto. Então, pega o pergaminho dobrado. Obrigada. Ele vai embora, e ela rompe o selo de cera na carta. Olha para mim rapidamente, e então abaixa a voz enquanto Hidok se inclina para ouvir. Gesinia pediu para nos encontrarmos na porta dos arquivos em 15 minutos. Está com o livro que pedimos. Ela lê a frase que combinamos como código. Lentamente. A empolgação transparecendo nos olhos. Prendo a respiração, meu coração acelerado, e o sorriso aumentando. Ela encontrou o cofre, sussurro. Mas sou a próxima no turno de vigia, e a ceifa já está quase no fim. Você precisa cumprir seus deveres de líder de esquadrão. Eu fico com seu turno. Hidok oferece baixinho. E entregar de mão beijada para o Varish mais um motivo para não me encontrar com Xaden neste fim de semana? De jeito nenhum. Balanço a cabeça,
Então vou me encontrar com Gesínia. Ele estica a mão para pegar a carta e Ria entrega. Sawyer cobre a gente. Todos concordamos, e Hidok e eu seguimos de volta para a divisão, afastando nossos passos da direção de voo dos dragões recém-unidos. Em que torre vamos fazer o turno da vigia? Pergunta ele, enquanto entramos no pátio, na do dormitório. Na da ala acadêmica. Aponto para a torre onde o fogo incessante continua ardendo. No braseiro. Vai ser uma noite agitada lá em cima, depois que a cerimônia acabar. Ele me dá um cutucão no ombro. Subo lá para te encontrar assim que falar com Gesínia. E aí meu voto é que a gente vá para a comemoração da ceifa depois que o seu turno acabar. Ele inclina a cabeça. Quer dizer, eu, pelo menos, vou querer comemorar. Acho que você se limitou, infelizmente, a ter esse tipo de comemoração só com o Riorson agora. Vai lá descobrir se os nossos problemas vão ser resolvidos, vai, solto, rindo. Nós nos separamos, e eu empurro as portas para entrar na ala acadêmica. Está um silêncio sinistro no prédio, enquanto subo pelas escadas largas, em espiral, até o último andar. Pensando bem, acho que nunca estive sozinha no prédio da ala acadêmica até agora. Tem sempre alguém por perto. Meu batimento cardíaco acelera a cada lance de escada, mas não chego nem perto de ficar tão ofegante quanto naquela vez em que fiz essa travessia para queimar os pertences de Aurelie no ano passado. Abro a porta da torre reta e sou imediatamente abraçada pelas chamas que saem do barril de ferro no centro dela. Violet, cumprimenta Eia, abrindo um sorriso e pulando da parede grossa de pedra do outro lado do braseiro. Neil sabia que era você que ia me substituir. Não sabia que era você na vigia antes de mim como vocaesta? Passo ao redor do braseiro e tento não pensar em quantos cadetes terão suas coisas oferecidas a Malek amanhã. Bem, ela não termina a frase, arregalando os olhos ao ver algo atrás de mim. Eu me viro, desembainhando a adaga da minha coxa imediatamente e me posicionando ao lado dela. 4 soldados adultos, em uniformes azuis da infantaria, saem pela porta, cada um empunhando uma espada, enquanto nos encaram. Meu estômago vai ao chão, revirando. Eles definitivamente não parecem perdidos. A infantaria não tem permissão para entrar na divisão dos cavaleiros, grita Ea, pegando sua machadinha e segurando o cabo com firmeza. Nós temos permissão para estar aqui, retruca um dos soldados à direita, e fomos bem pagos para entregar uma mensagem específica. Essa frase agorenta é dita pelo mais alto à esquerda, enquanto se espalham ao redor do braseiro, dividindo-se para nos atacar dos dois lados. 4 assassinos contra 2 de nós. Eles se colocam ao lado da saída, e nós estamos entre o fogo, a parede e 4 andares de queda livre. Nada bom, e eles sabem. E eu percebo isso em especial quando vejo o sorriso lento do soldado mais ao centro, o fogo das chamas refletindo na lâmina quando ele a ergue. Eles que se fodam. Eu não sobrevivi o ano passado inteiro, e esses últimos meses, para morrer no topo da ala acadêmica. Mate todos eles, ordena Terne. Vai para a esquerda menos murmura Eia. Assinto e pego outra adaga da bainha. Deixa eu adivinhar, digo, enquanto eles caminham de forma coordenada e lenta até nós. Eia e eu nos viramos para ficarmos de costas uma para a outra. Segredos morrem com aqueles que os guardam? O homem à esquerda pisca, aturdido. Essa frase não é assim tão original quanto você pensa menos, comento. Com movimentos rápidos, atiro 2 adagas na direção dele, atingindo-o no pescoço e no coração. Eia grita atrás de mim, impelindo-se contra os 2 soldados que estão ao seu lado, enquanto meu primeiro agressor cai feito uma árvore cerrada. O corpo dele colidindo contra a pedra e enterrando ainda mais minhas adagas em seu corpo. Lamonas se chocam atrás de mim, e eu perco a visão que tinha do agressor que sobrou atrás das chamas altas enquanto desembainho. Mais 2 adagas. Merda, merda, merda. Cadê? O fogo sopra na direção do meu rosto, e eu mergulho à esquerda, escapando por um triz do barril que rola pelo chão de pedras e se choca contra a parede com um baque alto o bastante para acordar os mortos. Caio em cima do meu ombro, que recebe a maior parte do impacto, e, com uma careta, sou forçada a ficar de joelhos, ignorando os olhos arregalados e inertes do soldado que já matei. Estou a caminho, grita Tairne. Ea dá um berro e eu cometo o erro de olhar por cima do ombro e ver que um dos soldados arranca a própria espada do meio do peito dela. Sangue. Tem tanto sangue. Sangue escorre pelo uniforme dela, enquanto segura as próprias costelas,
e observo horrorizada enquanto ela cai de joelhos. Eia! Grito, cambaleando para ficar em pé, mas não consigo chegar até onde ela está com o caminho de fogo criado pelo barril entre nós. Segurando as adagas pelas pontas, lanço o corpo para frente, atirando as lâminas no assassino que ela ainda não tinha matado, e o atingindo bem no peito. Já tirei outras 2 adagas da bainha, quando me viro para encarar o único homem que restou, mas não tenho tempo de atirá-las. Ele usou a morte de Geia para diminuir a distância entre nós. Ofego quando ele agarra minha cintura e me prende com uma força maior do que a que tenho para me desvencilhar enquanto dá 3 passos rápidos na direção da beirada da torre. Não, golpei os braços dele, mas o homem continua segurando, firme, apesar das feridas. Chuto o estômago dele, que vacila, e, com o próximo chute, ele me solta. O impulso do movimento me faz voar para trás, e minhas adagas raspam no parapeito da torre enquanto cambaleio na direção da beirada, meus pés encontrando apenas o ar. Rápido. Tudo tá acontecendo rápido demais para que eu faça qualquer outra coisa que não apenas reagir. O instinto toma conta do meu corpo, e eu espalmo as mãos no parapeito, soltando as adagas, me agarrando a qualquer apoio voo para trás, raspando minha pele contra a pedra para tentar me desacelerar, e as pontas das minhas botas se encaixam na extremidade da torre, mas escorregam. O impacto, porém, é o bastante para que consiga mudar o ângulo da queda, e a pedra vem ao encontro do meu rosto apenas 1 segundo antes de a minha barriga colidir com a beirada da torre, roubando o resto do meu fôlego com o peso do meu corpo me arrasta para trás, e enterro as unhas e tento me segurar enquanto a metade de baixo do corpo chuta as fissuras na pedra embaixo de mim, procurando um apoio para os pés. Isso não pode estar acontecendo, mas está. Não é nada pessoal, diz o soldado, arrastando-se para a frente para subir no parapeito de quase 1 metro de grossura. Ofego e tuço quando consigo inspirar. Precisa ter algum apoio mais para baixo. Precisa ter. Não vou morrer desse jeito. Meus pés continuam a procurar por segurança e até sinto uma textura na pedra, mas não existe nada substancial ali que sustente meu peso. É pelo dinheiro, sussurra ele de joelhos, tentando alcançar minhas mãos. Deuses, ele vai. Não. Poder inunda minhas veias. Mas não vou poder produzir um relâmpago com a ameaça assim tão perto do meu próprio corpo. Só pelo dinheiro, repete ele, tirando uma das minhas mãos da pedra. Shaden, Isgail, Tairni, isso vai matar todos nós. O soldado solta minha mão. Grito, o som tão agudo que parece rasgar minha garganta, e deslizo para baixo, raspando a pele do antebraço até ficar em carne viva, enquanto a gravidade me arrasta para baixo, o topo da torre desaparecendo. Mas, meus dedos segurando a beiradinha menor, e consigo me firmar ali. Meu coração vai parar na garganta, meus pés chutando o ar. Não tenho apoio para os pés, quase não tenho apoio para as mãos. E meus ombros começam a gritar enquanto continuo. Pandorota, solta logo! Pede o soldado, engatinhando para frente. Vai tá tudo acabado, antes que... Os olhos do soldado se arregalam, e ele se afoga em sangue, segurando o próprio pescoço, a ponta de uma adaga se projetando alguns centímetros abaixo de seu queixo. Alguém atravessou o pescoço dele com uma adaga. As pessoas acham que a maioria dos cadetes da divisão dos cavaleiros morre queimada por fogo de dragão. Na verdade, geralmente a gravidade é a nossa maior inimiga.